Marcos, capítulo 5, nós vamos ler do verso 21 até o versículo de número 34. Hoje eu vou ler uma versão que talvez esteja um pouquinho diferente da de vocês, mas acompanhe a leitura pela Bíblia e com muita atenção, tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo, vem impor as mãos sobre ele, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta, e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. Amém até aí. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre espera. Mas eu queria, junto com você hoje pela manhã, fazer algumas atividades diferentes das quais nós estamos habituados aqui nos domingos pela manhã. Primeiramente, eu queria que você fizesse o seguinte: você vai se ajuntar com pelo menos uma pessoa, de duplo ou de trio, e você vai falar o que você vê de importante nessa história. Nós temos a história de uma mulher que foi curada do fluxo hemorrágico, e nós temos a história de um homem que foi pedir a cura da sua filha, Jairo, e a mulher de fluxo hemorrágico. Qual a lição, o que você vê de importante nesse texto que marca a sua vida? Só que eu preciso que vocês façam isso de uma maneira bem objetiva, bem rápida, porque a gente tem muito conteúdo hoje. Eu aprendi com os professores isso aí, viu? Vamos lá. Mas eu queria que vocês dissessem para mim o que vocês viram nesse texto, o que desperta a atenção de vocês em relação a esses versos. Um de cada vez aí. Algumas pessoas, né? Darcy, fé. Só tocar nas vestes ela seria curada, fé. Então a fé da mulher que falou assim: Senhor, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. E ela tocou nas vestes e foi curada, fé. Entendi. Tá. Uma fé confiante, a ideia da fé como fidelidade, de confiar totalmente. Fé e confiança, depois dessa caneta chegar, nós anota ali. Mais alguém? Wagner? Fé no tempo de espera. A gente podia chamar de fé paciente? Fé, paciência. Vamos lá. Muito bom. Nós temos muitos elementos presentes no texto do que a gente viu. E tudo isso aqui a gente vai conversar um pouco aqui nessa manhã sobre como Jesus ensinou e agiu na vida de Jairo, da mulher, dos apóstolos, para que eles pudessem amadurecer e aprender a esperar.
dos termos que eu foquei nesse texto foi paciência. Foi um dos termos. A gente vai ver todos esses aqui, porque todos eles de fato estão presentes nesse texto. O que é paciência? Quando alguém pede para você ter paciência, não tenha paciência, espera, aguarda. O que significa essa palavra para nós de fato no cotidiano? Paciência, uma das coisas que eu anotei, é que paciência é o amor que resiste ao longo do percurso. Então você está numa caminhada de vida, e devido ao seu amor às pessoas, e às vezes aquilo que você conquistou, você vai aguardando o tempo certo. É você resistir às circunstâncias difíceis, sem desistir e nem ceder à amargura. Porque conforme a gente vai seguindo, a gente vai tendo problemas. A mulher hemorrágica ficou por quantos anos sofrendo de hemorragia? 12 anos. 12 anos com fluxo de sangue constante é tempo. Não só o fluxo de sangue constante, mas você saber que seus recursos se acabaram e você não tem mais recursos para cuidar da sua saúde, você continua com fluxo de sangue. E aí é preciso você ter paciência. Você sai de casa porque sua filha está doente, você percebe que ela está quase morrendo, só que você não tem o que fazer, você escuta a notícia de que há um homem que tem poder para curá-la, vai até ele, mas até chegar até ele chegar até ela, há um tempo e é preciso que se tenha paciência. Paciência é resistir circunstâncias difíceis sem ceder à amargura, porque senão você vai se tornar murmurador. Não é paciência. Quando você espera alguma coisa só reclamando, não é paciência. Aí é porque você não pode fazer nada mesmo, aí é porque não tem o que ser feito, né? E você se sente impotente. Paciência significa trabalhar quando a recompensa é protelada, ou seja, eu continuo fazendo algo mesmo sabendo que a recompensa daquilo vai vir, só Deus sabe quando. Porque a gente é imediatista e a gente quer os resultados das coisas para agora, não é assim? A gente quer as coisas para agora. Eu fiz, eu já quero o resultado amanhã. Nós, às vezes, somos impacientes porque nós não queremos que as coisas demorem para acontecer. Paciência é aceitar o que a vida oferecer, mesmo que seja sofrimento, sem revidar. Duro, né? Difícil. Você aceitar o que a vida te traz, sem revidar. É você chegar à consciência, dizer assim, não, se Deus permitiu isso, Ele tem os seus propósitos e vamos seguir. Sem pagar o mal com o mal. Só que na hora que pisa no calo da gente é difícil ter paciência, né? Uma possível definição, né, seria que paciência é a capacidade de refrear os instintos e aguardando o momento oportuno. Até dizem, né, que para evitar uma briga, um envolvimento, contar até 10, já não vai, na maioria dos casos, não vai acontecer, né? Então, acho que é isso, essa capacidade do ser humano de conter o instinto dele, que é da coisa ser imediata, né? Muito bom. Então, capacidade de conter os instintos, porque, de fato, a gente age imediatamente diante de uma circunstância e a gente precisa... Não tem problema, não. A gente precisa procurar esse autocontrole. Paciência. Será que somos pacientes? Será que você é paciente? Se você estivesse no lugar dessa mulher que sofria 12 anos com hemorragia, se você estivesse no lugar do Jairo, esse chefe da sinagoga que tinha uma filha enferma, qual seria a sua reação? O que nos leva a perder a paciência? O que nos leva a perder esse controle? O que nos leva a deixar agir pelo instinto? O que nos leva a ceder à amargura, dizer, não aguento mais e não quero saber de mais nada, de resistir a tudo ao nosso redor? O que nos leva a isso? Uma das coisas que eu queria que você pensasse é o seguinte: se a gente se encontrar em uma situação em que a gente está sobrecarregado de problemas,
é muito possível que a gente perca a paciência, certo? O excesso de problemas tira a gente do centro, não tira? Do quê? Do equilíbrio, não tira? Você chega no serviço, você tem um problema, de repente outro problema, você chega em casa, problema. Você vai sair com os amigos, problema. Aí você fala assim, pô, peraí, eu já não aguento mais, você estoura, não é assim? O excesso de problemas, a sobrecarga, faz com que percamos a paciência. Ou quando alguma coisa atrasa ou nos pressiona, quando estamos esperando alguma coisa, alguma resposta e ela não chega. Você está esperando alguém te mandar uma mensagem, a mensagem não vem, o WhatsApp não toca. Mas você precisa não mandar logo? Não sei o quê, cadê? Né? Você precisa de uma consulta médica, você vai marcar a consulta. O médico está sem agenda agora, tem que esperar para ver o dia que ele pode. Você fica impaciente. Você começa a ser pressionado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ir, você tem que vir. Pressão. Ou não acontece aquilo que você deseja. Quando não acontece o que você quer, é um motivo também para você perder a paciência. Né? Alguém não fez o que você queria, não respondeu do jeito que você achava que devia, aí a paciência se esgota. Se é que tenhamos paciência. É difícil, né? A paciência é importante, é necessária para a nossa vida de fé, para a nossa vida de confiança, mas muitas vezes nós não conseguimos lidar pacientemente com as coisas. Jesus demonstrou paciência nesse texto, na maneira em que ele encarou a situação, e durante toda a sua vida também. Anotei 3 circunstâncias em que Jesus, na vida dele, aqui na terra, demonstrou paciência. Na maneira em que ele encarou a sua execução e os seus inimigos, Jesus foi paciente. Jesus demonstrou paciência na vivência com os seus discípulos, mesmo os discípulos errando. Ele acabou de falar uma coisa, o discípulo falava totalmente contrário, ele tinha paciência. Você teria paciência? Quando você explica uma coisa para alguém, você fala assim, você entendeu? A pessoa fala, entendi. Aí você fala, então faz. Ela faz tudo errado. Hã? Está dormindo. Tem que ter paciência, né? Eu tô a ponto de morrer, está esse povo dormindo. Você para pensar. É difícil. O professor chega na sala de aula, ele dá a matéria, ele explica de novo, ele desenha, ele não sei o que e tal. Entenderam? Beleza. Aí, de repente, você faz uma pergunta. Você fala, não, pelo amor de Deus. Quem que é professor aqui? Roberto? Só Roberto? Paciência com os discípulos, ele teve. Jesus demonstrou paciência com as pessoas que cruzavam o seu caminho. Jesus agiu pacientemente com todos. Então a paciência é algo importante que também está presente nesse texto, junto com a fé e a confiança, porque essa fé e essa confiança é uma confiança paciente. Houve a quebra de paradigmas. Em vários aspectos houve quebra de paradigmas. Primeiramente, nós temos o Jairo, que foi procurar Jesus na expectativa de que ele curasse sua filha. Jairo, ele era um homem dedicado a Deus, ele era um líder religioso, ele era alguém moralmente respeitável. Jairo era um homem muito rico, ele tinha muitas posses. Jairo era uma pessoa na sociedade de Israel importante, ele tinha status. Só que, mesmo possuindo todas essas coisas, esse homem se ajoelha diante de um carpinteiro da Galileia. Ele se ajoelha diante de Jesus. Por quê? Porque ele está desesperado. Ele está desesperado porque a filha está morrendo. Quando ele vai até Jesus, ele sabe que Jesus tem poder para curá-la. Portanto, para ele não importa o quanto ele é respeitado moralmente, quantos recursos ele tinha, se na sociedade que ele estava inserido ele ia ser mal visto por se ajoelhar diante de um carpinteiro que era perseguido pela religião judaica, que era visto com maus olhos. Ele não se importou com nada disso, ele simplesmente se humilhou diante de Jesus e falou assim, olha, minha filhinha está morrendo, vem pôr as mãos sobre ela para que ela seja salva. Jesus se dá diante dessa cena em que um homem se prostra diante dele ali, um líder religioso. Jairo deve ter sofrido muita crítica por isso, muita crítica, mas Jairo falou, eu vou atrás dele, ele pode, é o único que pode,
E foi. A mulher, ela sofria com uma doença. Ela não só sofria com a doença, mas ela sofria com o tratamento da doença. Porque o que faz a gente sofrer não é só a doença, o tratamento também faz. Tanto que tem pessoas que às vezes chegam e falam assim, eu não aguento mais o tratamento, prefiro descansar. Tem gente que sofre com o tratamento. E essa mulher estava sofrendo com a doença, estava sofrendo com o tratamento. Ela gastou tudo que ela possuía, todos os recursos dela foram embora. E além de perder todo o recurso financeiro, esgotou todas as possibilidades dela também, não era só o recurso. Porque ela passou por todos os médicos que poderia, ninguém pôde ajudá-la. O texto bíblico fala que ela ficou ainda pior. Em vez de melhorar, ela foi só piorando. Chegou um momento que ela não tinha mais possibilidades. Até que ela escuta falar que Jesus de Nazaré estava passando por ali. E ela então pensa consigo, fala assim, se eu tocar na hora da veste dele, eu posso ser curada. Se eu só tocar, não preciso nem tocar nele, se eu tocar na roupa dele, eu posso ser curada. E aí então esses dois vão até Jesus em busca de uma solução para o seu problema. Só que, em meio a essa circunstância toda, há uma situação muito delicada ainda acontecendo, porque a menina está lá, em casa doente. Jesus atendeu o clamor de Jairo, falou, não, vamos lá ver tua menina, vamos lá ver a saúde dela. Só que enquanto eles estão indo, a caravana está indo, né? A comitiva de Jesus está indo, Jesus, alguns dos discípulos, Jairo, a multidão quer ir junto, porque a multidão quer acompanhar Jesus, e vai um apertando o outro. E Jairo lá, vamos Jesus, vamos andar mais rápido. Né? Vamos Jesus, pelo amor de Deus, né? Aí a mulher toca em Jesus, Jesus para. Imagina o desespero de Jairo. Gente, imagine Jairo, a ansiedade no coração daquele homem. Jesus lá andando, tranquilo, de boa, vamos lá, vamos visitar, vamos ver a mulher. Aí alguém toca nele, ele, opa, alguém me tocou. Aí Jairo, pelo amor de Jesus, está todo mundo tocando, o senhor, vamos embora, homem. Hã? Jairo. Não, ficou junto. Ficou esperando. Aí a ansiedade começou a tomar conta do coração de Jairo. Os discípulos ficaram irritados. Olha a impaciência dos discípulos. Senhor, tem uma multidão aqui, como é que... Todo mundo está tocando o Senhor, Vamos que a menina vai morrer. Vamos lá. Jesus falou, não, alguém me tocou. E me tocou de forma diferente. Jesus estava paciente. Jesus estava calmo. Tranquilo. Os discípulos, não, Jesus, olha, Jesus, ó, todo mundo aqui da frente tocou no Senhor. Vamos. Jairo pensando, ai meu Deus do céu, a menina vai morrer. E Jesus parou com a comitiva para conversar, para saber quem tocou nele. Tem que ter paciência, não tem? Você tem paciência de esperar quando você está atrasado? Está crescendo o negócio. Você está saindo de carro, você está com horário, tem um bendito na tua frente que gosta de andar devagar. E não dá para você ultrapassar. Você tem paciência? Deixa eu só... A gente viveu uma situação dessa no domingo passado. Eu acompanhei o André Lucas até Cosmópolis para ele jogar lá no handball, né? Aí, no meio do caminho, a gente já saiu, tipo assim, umas 2 horas antes, para não ter nenhum contratempo, né? Quebrou bem, assim, tipo, a 40 minutos de chegar em Cosmópolis, quebrou o ônibus. Aí, aquele calor insuportável de 11h30, meio-dia, aquele calor, o ônibus cheio de criança para ir jogar, e pai com criança junto, com filhos menores, neném e tal. A gente ficou 2 horas aguardando outro ônibus chegar. Então, assim, a gente testou a paciência no limite naquele dia. A gente ficou assim a ponto e falou assim, Senhor da glória, o que vai ser da nossa vida se não chegar? E, no fim, 2 pais que estavam lá, pegou as meninas que iam jogar a primeira assim, a situação, e já levou as meninas, não teve paciência de esperar o outro ônibus, não. Mas a gente foi bem testado nesse dia de domingo, viu? Porque Situação difícil, paciência. É difícil ter paciência. Você tem que sair e de repente alguém te trava.
Você marca uma consulta X horário, porque depois você tem que ir para outro lugar que já está agendado, o médico te atrasa para o atendimento. Nós lutamos contra a nossa natureza impaciente. Agora Jesus age pacientemente. E tem um detalhe muito profundo nessas histórias que são contadas juntas. Por quê? Porque os discípulos provavelmente estavam impacientes, porque poderia soar como uma própria negligência de Jesus. Pelo seguinte, tinha uma mulher que tocou nele, dele saiu o poder. Essa mulher foi curada. Era uma mulher que sofria de uma doença crônica. E ele estava indo com certa celeridade, rapidez, à casa de uma menina que estava com uma doença fatal, que a qualquer momento poderia morrer. Se você parar para pensar humanamente, alguém tem uma doença crônica, está melhor, e tem alguém morrendo no outro hospital, e o médico precisa atender, fazer a cirurgia do outro que está morrendo. Se o médico sentar com a pessoa que está boa e falar assim, mas conta para mim, o que aconteceu com você? E alguém do lado dizendo, ô doutor, o outro está lá no hospital e o negócio está crítico. Certo? Há nas histórias essa colocação da urgência. Se a gente pensar como os discípulos, que é natural da gente, humanamente seria assim, Jesus, depois conversa com essa mulher, deixa ela aí, vamos lá, cura a outra, depois nós volta, né? Ou leva ela junto, depois nós conta a história. Mas Jesus não, Jesus parou, perguntou, quem me tocou? Porque eu sei que de mim saiu o poder. Até essa mulher se identificar, a gente vai ler na história, é tudo rapidinho, né? Mas essa mulher levou um tempo para se identificar. Estava com medo, o seu Salvador colocou, ela não podia estar, né? Que é a quebra de paradigma. Essa mulher, ela estava ali no meio da multidão, escondendo a sua enfermidade, porque se o pessoal soubesse, ela tinha que estar para fora da cidade, que ela estava quebrando a lei de purificação dos judeus, porque uma pessoa com hemorragia, ela não pode ficar no meio das pessoas, ela é impura. Então, assim, ela não queria se identificar, porque ela estava numa situação que, se ela se identificasse, ela poderia ser apontada como uma pecadora por estar quebrando a regra de purificação. A situação ali era delicada. E os discípulos querendo que Jesus fosse logo. Porque o tempo, para cada um de nós, dependendo da circunstância, ele é diferente. O tempo, ao mesmo tempo que ele é tão absoluto, porque o dia tem 24 horas, a hora tem 60 minutos, é tudo muito bem cronometrado, ao mesmo tempo que ele é objetivo, ele é subjetivo. Um minuto não parece um minuto, dependendo da circunstância. Certo? Um minuto com cólica de rins não é a mesma coisa que um minuto assistindo televisão. Certo? É a mesma coisa? Um minuto parece que vira uma eternidade, não vira? O tempo não acaba. Lu, pode, deixa eu só levar o microfone. É por causa da internet, quem assiste às vezes não te ouve. Nessa fase também, os discípulos não tinham visto Jesus ressuscitar uma pessoa, né? Eles só tinham visto Jesus curar, não é isso? Foi antes de Lázaro isso, né? Então eles não tinham confiança no poder de Jesus de ressuscitar a pessoa, então eles queriam levar logo para curar, não é isso? É isso mesmo. Os apóstolos estavam pensando na cura, né? Inclusive o próprio Jairo também estava pensando na cura. Tanto que quando chega os da casa de Jairo e diz para ele assim, olha, por que está incomodando Jesus ainda? Tua filha já morreu, né? Ou seja, já não existe nada que possa ser feito na compreensão deles. E aí Jesus diz para ele, ó, relaxa, fica calma, fica tranquilo, a gente já vai, só mais um pouquinho, né? Não fez isso de propósito, tipo assim, vou segurar um pouquinho, para eles verem mais essa capacidade de poder que eu tenho, né? Porque tudo era muito novo para os discípulos ali, né? Sim. Eles estavam no começo vendo o que Jesus podia fazer, né? Às vezes ele falou assim, não, eu vou dar uma seguradinha aqui, para mostrar do que eu sou capaz mesmo, né? Teve 2 propósitos de Jesus nisso. Um deles foi tratar da mulher,
e o outro foi tratar de Jairo. Jesus estava tratando dos dois ao mesmo tempo. Por que Jesus estava tratando dos dois ao mesmo tempo? Porque eles foram atrás de Jesus em busca de uma coisa. E Jesus dá a eles mais do que eles estavam buscando. Por isso que assim, por mais que para os discípulos poderia parecer negligência Jesus demorar um pouco mais para conversar com a mulher, Jesus precisava tratar daquela mulher. Porque o problema daquela mulher, a dificuldade que ela enfrentava, não era só o fluxo que ela sofria por 12 anos, porque o fluxo foi curado. Ela tocou na orla das vestes de Jesus e ela foi curada. Mas se ela saísse dali curada, sem um diálogo com Jesus, ela sairia dali com uma fé supersticiosa. Ela sairia dali com a simples compreensão do seguinte: basta eu tocar em uma peça de roupa de Jesus que eu sou curada. É a ideia de que a fé ela está associada a um objeto em si, a um toque em si, é a busca da resolução de um problema através de uma confiança positiva em algo que ela possa fazer. E quando Jesus para conversar com aquela mulher, ele quer mostrar para ela que a fé que de fato modifica a vida não é uma fé supersticiosa, mas é uma fé de confiança, é uma fé de relacionamento. Por isso que Jesus diz para ela que a fé dela a salvou. Filha, a sua fé salvou você, vá e fique livre desse mal. Jesus trouxe ela para um diálogo e uma comunhão com ele. Porque se ela só tocasse e fosse embora, seria simplesmente algo focado numa crença. Eu posso tocar e o milagre vai acontecer, é um milagre pelo milagre. E Jesus quis mostrar para ela que o que é mais importante é a identificação de uma comunhão. Por isso que Jesus faz ela se identificar no meio da multidão. Diz quem é você. E aí ela tem que se expor, ela tem que dizer: olha, eu sofro de uma hemorragia há 12 anos. Imagine os olhos de quem está do lado, já devia ter... né? Tudo afastar. Mas Jesus quer de fato trabalhar com a vida dela, né? A mulher, ela buscou Jesus para ser curada, mas Jesus trabalhou na vida dela, transformando ela totalmente, né? E no caso de Jairo foi em busca de Jesus, sabendo que Jesus podia curá-la, mas não imaginava que Jesus poderia ressuscitá-la. Jesus não só fez a ressurreição daquela menina, mas ele trabalhou com Jairo, dizendo assim: Jairo, eu sou o próprio Deus que se faz carne e eu posso fazer infinitamente mais do que você pode pensar ou pedir, né? Por isso que Jesus diz para ele confiar, descansar, esperar. E Jairo, apesar de toda a inquietação do coração, permaneceu firme até o final, né? O que nós aprendemos com isso é que Deus sempre realiza além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Às vezes nós vamos até Jesus em busca de uma coisa específica e Ele nos dá muito mais do que a gente espera. Mas a gente precisa esperar. É muito mais do que a gente espera, mas a gente precisa esperar. O microfone, eu só... No caso da fé ali, então, por exemplo, hoje em dia muitas pessoas acreditam se tocar, né? E a gente não é tocar, né? Jesus disse: tenha fé. Só isso, ele não mandou tocar em nada, em tocar em veste ou fazer outra coisa. É isso aí. Naquele caso ali foi específico, né? Mas a fé é naquele que você não vê hoje. É verdade. A gente precisa aprender a descansar em Deus. O ponto de vista humano não se compara à compreensão divina. O Senhor tinha conhecimento de todas as coisas, né? O Senhor sabia como lidar com a mulher, o Senhor sabia como lidar com Jairo, o Senhor sabe como lidar com a gente. Por isso que a gente precisa ter paciência. Porque senão a nossa paciência se esgota rapidamente, né? A nossa paciência se vai muito rápido. Pensamos que Jesus está se atrasando por motivo fútil, mas não temos o conhecimento de todos os fatos. Jesus tem o conhecimento de todos os fatos.
Os discípulos estavam ali irritados. Senhor, tu não tocou, vamos embora. Jairo, com o coração inquieto. Mas Jesus, sabendo de todas as coisas, ele falou, calma, para tudo há seu tempo. Para tudo há seu tempo. Trazendo para nós, quando a gente pensa que Deus está atrasando algo em nossa vida, hein? Ô Deus, já era para ter acontecido, não aconteceu ainda. Quando a gente está a ponto de desistir de alguma coisa porque parece que já não acontece mais. Você já ficou impaciente com Deus, não é nem com a circunstância, é com Deus agora. Dizendo, Deus, por que o Senhor está demorando? Por que o Senhor está demorando para fazer justiça? Deus, por que o Senhor está demorando para me dar essa resposta? Deus, por que o Senhor está demorando para... A sua fé é paciente? Ou é uma fé imediatista? Como que está o teu coração? Porque Deus age, mas age no tempo que cabe a Ele, que para a gente às vezes parece demorado. Tem coisas que Deus vai fazer na vida de cada um de nós, mas que leva anos. E a gente tem que ter paciência para esperar os anos passarem. Podemos citar, no caso, José, o que Deus fez com José. Mas foram anos de muita luta, muito sofrimento, muita dor, muitas batalhas. Deus permitiu todas as coisas e cuidou dele em todo o tempo. O próprio rei Davi chegou à monarquia, mas ele passou por muitas lutas, por muitas dificuldades antes de chegar ao trono. E quando ele chegou no trono também, ele passou muitas dificuldades como monarca. Não foi fácil, mas Deus esteve trabalhando. Mas quando a gente vê isso acontecendo na vida dos personagens bíblicos ou na vida dos outros, é mais fácil. A gente perde a paciência quando é com a gente, né? A gente olha para os personagens e fala, que beleza, que benção, esperou tantos anos. Mas você não quer esperar ao mesmo tempo, né? Os outros esperar é bom, você não, né? Parece que as coisas demoram. Quando Jesus chegou, versículo 35 em diante, olha só. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança. E os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Jesus, ele diz que a menina está apenas dormindo. As pessoas riem de Jesus porque a menina estava morta. Todo mundo sabia que a menina estava morta, era fácil de identificar uma pessoa que havia morrido. Mas Jesus disse que a menina dormia porque, para Jesus trazer alguém que está morto à vida, é a mesma coisa que acordar alguém que está dormindo. Para ele é o Todo-Poderoso. E ele chega para a menina e diz, Talita cumi. Eu achei interessante que um dos teólogos que eu li, ele diz que a palavra Talita, que significa menina, né? Menininha, tem também a ideia de um chamado afetuoso, amoroso, como se Jesus tivesse dito para a menina assim, amorzinho, levante-se. Como um pai e uma mãe que vai acordar o filho, a filha para ir para a escola, quando é criancinha, fala, amorzinho, vamos, está na hora, levanta. Né? Porque quando chega adolescente, já chega quebrando tudo, né? Vamos, está na hora, vai dormir da tarde. Então eu vou falar que é quando é criança, que daí é amorzinho. Amorzinho, levanta, está na hora. Jesus chamando de maneira muito carinhosa, afetuosa, e imediatamente a menina se levanta. Né? Jesus realiza o milagre da ressurreição, tomando ela pela mão. Né? E aí então, aquele homem, aquele pai, que foi desesperado em busca da cura física, ele vê o milagre da ressurreição. Só que ele é trabalhado para confiar, para descansar, para esperar. E hoje, na nossa aula aqui encerrando, nós somos chamados a descansar, a esperar, a sermos pacientes em Cristo. Tem coisas que podem demorar,
Tem coisas que a gente pode não entender. Tem circunstâncias que a gente vivencia em nossa vida que a gente não entende. A gente queria entender. A gente queria ter resposta, a gente queria ter explicação, a gente queria que fizesse sentido para a gente, mas às vezes não faz. Mas ainda assim, o nosso Senhor nos guarda. Tem uma palavra do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, que Paulo diz assim: porque de fato foi crucificado, falando sobre Jesus, em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros pelo poder de Deus. Paulo está dizendo que Cristo se entregou na cruz, se fez fraco, morreu por nós, para que na fraqueza dele, nós pudéssemos ser fortes, pudéssemos ser fortalecidos, para que nós pudéssemos viver confiantes nele. Então, que nós possamos viver confiantes em Deus, tendo paciência em Deus, e colocando diante de Deus a nossa luta. Está com o microfone? Pode falar, Darcy. Pastor, eu participei de um encontro de mulheres e o tema era Deslumbradas aos pés de Jesus. Todas as palestras foram nesse sentido. E hoje, nessa lição, a gente fica deslumbrada aos pés de Jesus, vendo o que Ele pode fazer, né? Infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos, Ele faz. Então, hoje ficou muito claro isso para mim, como é bom a gente ver que nós temos um Deus que faz muitas coisas que nós nem pensamos e nem imaginamos. E às vezes a gente lê o texto da palavra de Deus e não compreende essas grandezas. Então, essa aula foi muito boa. Deus abençoe. Obrigado. Amém. O que você precisa colocar diante do altar de Deus? O que você precisa pôr para que Ele haja, lhe ajude e te dê além do que você está pedindo, mas que você precisa guardar pacientemente? Coloca diante dele em oração, feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor eterno, o salmista já orava dizendo: esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Nós aqui estamos, ó Pai amado, com as nossas lutas, desafios, preocupações, inquietações, com as nossas enfermidades, com as nossas situações que nos levam ao desespero, assim como aconteceu com Jairo e com a mulher do fluxo de sangue. Estes foram até o Senhor, ó Deus amado, foram até Jesus Cristo, nosso Redentor, foram na expectativa de receber uma coisa e receberam muito mais do que buscavam, porque o Senhor trabalhou, tratou, cuidou, restaurou a vida deles por completo, mostrando que o Senhor é aquele que fortalece a fé, que renova o coração. Portanto, que sobre nós também esteja a Tua bênção, que o Senhor nos fortaleça, nos dirija, nos oriente, que o Senhor possa com graça e força, Pai, nos renovar aqui nessa manhã. Pai eterno, abençoe cada irmã e irmão aqui, que tem posto aquilo que muitas vezes lhes tira a paciência, aquilo que, ó Pai, lhes incomoda. Senhor eterno, que o Senhor possa trazer a nós direção e discernimento, para que possamos também esperar pacientemente no Senhor, ó Deus. Fortalece a nossa fé, Pai eterno, que possamos permanecer confiantes, e que assim tudo que fizermos seja para a glória, honra e louvor do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, ó Pai. Amém, irmãos.